Olá, que tal? Esses dias eu estava pensando em tudo que aconteceu desde que eu decidi fazer o doutorado. E me dei conta de que muita gente me pergunta a mesma coisa. Afinal, fazer doutorado vale a pena? Bem, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque a vida acadêmica, vista de fora, parece ser muito bonitinha, muito organizada, muito certinha, né? Parece que é só estudar o que você gosta, viajar para os congressos, fazer pesquisa, dar aulas. Mas quem está dentro sabe muito bem que não é bem assim. E não é mesmo, tá, meu alecrim? Quando eu decidi seguir na vida acadêmica, eu tinha muitas expectativas. Eu gostava de estudar, gostava de pesquisar, gostava de escrever e parecia fazer sentido continuar. Mas o doutorado não é só sobre gostar de estudar. É também sobre lidar com muitas incertezas, sobre não saber se vai ter trabalho depois, sobre não saber se vai ter bolsa ou financiamento, não saber se todo esse esforço vai ter espaço no futuro. Tem momentos em que a gente se pergunta se escolheu o caminho certo. Momentos em que parece que tá todo mundo seguindo a sua mais perfeita vidinha, todo mundo na praia, vivendo a vida, e a gente escrevendo a tese, escrevendo artigo e rezando para a revista não devolver com parecer de 3 páginas. Momentos em que a gente se sente deslocada, porque tem amigos indo pra balada todo dia, tem amigas tendo filhos, tem gente virando adulto premium. E você ainda brigando com o Word, com as regras da BNT e com a sua própria sanidade. E eu acho que pouca gente fala sobre isso quando fala de doutorado. E tem uma outra coisa sobre a vida acadêmica que eu acho que ninguém comenta, que é aprender a lidar com as relações de dentro da universidade. Porque a pós-graduação não é só pesquisa não, tá, meu anjo? É também convivência, é orientação, é avaliação, é hierarquia. E muitas vezes a gente precisa aprender tudo isso na prática. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo em um evento acadêmico. Eu estava conversando com uma amiga sobre como é a pós-graduação e comentei que no doutorado o orientador ele não escreve por você. Ele te orienta, te sugere caminhos, mas quem precisa sentar o popô na cadeira e escrever é você mesmo. Então era uma conversa normal, íntima até, uma troca de experiências, até que um passarinho ouviu um trecho da conversa, interpretou da maneira que quis, e isso acabou gerando um ruído muito desagradável. E naquele momento eu percebi uma coisa que realmente ninguém te ensina quando você entra na vida acadêmica. A gente aprende a pesquisar, aprende a ler com um olhar mais clínico, a escrever artigos, mas ninguém te ensina a lidar com os egos. Ninguém ensina a lidar com as interpretações. Ninguém ensina a lidar com as inseguranças que às vezes existem dentro da própria universidade. E isso não acontece porque as pessoas são ruins. Acontece porque a universidade também é um espaço de disputa, de reconhecimento, de status, de expectativas. E quando você está na pós-graduação, você ainda está aprendendo a se posicionar nesse lugar. Eu costumo dizer que para fazer pós-graduação não basta gostar de estudar. Tem que ter muita paciência e, se possível, a terapia em dia. Pré-requisito, hein?
Mas apesar de tudo isso, eu não me arrependo de ter escolhido esse caminho. A pesquisa, ela me trouxe coisas que eu nunca teria vivido de outro jeito. Ela me trouxe perguntas, me trouxe encontros, amizades, me trouxe oportunidades, inclusive a oportunidade de estar aqui, morando em um outro país, fazendo parte do meu doutorado. Mas isso não significa que seja fácil e não significa que seja o caminho certo para todo mundo. Acho que o problema é que muitas vezes a gente fala da vida acadêmica de forma muito romantizada, como se fosse só vocação, como se fosse só paixão pelo conhecimento. Mas existe também muito trabalho, muita política, disputa por espaços, existe cansaço e, olha, muitas olheiras. Mas também existe a sensação de estar sempre recomeçando. Então eu volto a fazer a pergunta: fazer doutorado vale a pena? E eu acho que a resposta depende. Depende do que você espera, depende do que você quer construir, depende do quanto você está disposto ou disposto a lidar com as incertezas. Para mim, ainda faz muito sentido. Não porque seja fácil, mas porque, apesar de tudo, eu ainda não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Lembra que eu não tenho um plano B? E talvez seja isso que me faz continuar. Não porque seja o caminho mais fácil, mas porque, por enquanto, ainda é o caminho que faz sentido para mim. E você? Já se perguntou se está no caminho que faz sentido para você? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!